Na quase totalidade de incêndios registrados, as informações confirmam que o maior número de vítimas resulta em função do pânico estabelecido, sendo o fogo em si o menor responsável pelos danos pessoais. Uma das causas básicas do pânico é o desconhecimento por parte dos funcionários dos recursos defensivos existentes no prédio onde trabalham. Conhecer suficientemente as opções de fuga em termos rápidos e seguros é uma das formas de se generalizar, no momento exato, a tranquilidade indispensável. Dominar a localização e operação correta dos equipamentos de incêndio permite a utilização imediata, o que, na pior das hipóteses, pode limitar a propagação do fogo a tempo de permitir a mobilização de maiores recursos. É fundamental que se conheça com intimidade as vias naturais de escape e outras saídas alternativas do local onde se trabalha. É indispensável o cuidado com as condições de segurança da área de trabalho. E o constante zelo em informar a quem de direito as medidas corretivas necessárias. É vital a atenção permanente com os equipamentos de combate a incêndio e o conhecimento da sua operação, sabendo utilizá-los nos casos de emergência. Isso independentemente das funções que se exerça no local de trabalho ou de participação nos grupos de emergência. As normas de segurança sendo respeitadas evitam as consequências mais desagradáveis de um sinistro com fogo. Não dispor de um plano de ação para as emergências resulta em despreparo psicológico, falta de orientação e treinamento. E a consequência direta desta omissão é o elevado número de vítimas causadas pelo pânico, junto a um desconhecimento de como se comportar diante de uma situação de perigo. O incêndio só ocorre onde falha a prevenção. Hidrantes são pontos terminais de uma canalização preventiva estrategicamente distribuídos pela área da edificação. Nos edifícios estão localizados numa caixa com tampa de vidro, identificados pelo texto incêndio em vermelho. Equipamentos das caixas de incêndio. Além dos hidrantes, contém a mangueira com 15 metros de comprimento e 1,5 polegadas de diâmetro interno. Esguicho, que é adaptar pela mangueira, servindo para formar o jato d'água. É fundamental verificar se o lance de mangueira existente atinge o ponto mais afastado do hidrante. Caso contrário, instalar mais um lance de mangueira na caixa de incêndio. Suprimento de água para os hidrantes. A reserva de água para os hidrantes é geralmente garantida pela diferença de nível nos reservatórios. Portanto, a canalização preventiva sai do fundo destes reservatórios. A de consumo normal sai de um ponto mais elevado. Por esta razão, nunca se deve permitir o consumo de reserva dos hidrantes para fins que não sejam o combate a incêndio. Nos prédios onde os hidrantes mais elevados ficam muito próximos do fundo do reservatório e a pressão da água é obtida por gravidade, é necessário providenciar um sistema de pressurização da rede preventiva, o que garantirá condições satisfatórias de funcionamento em casos de incêndio. Cuidados básicos com o equipamento. Caixas de incêndio. As caixas de incêndio devem conter somente o equipamento, não se admitindo a guarda de materiais estranhos nessas instalações. Hidrantes. Verificar se há vazamento, o qual pode ocorrer por fechamento insuficiente do hidrante ou necessidade de troca das gachetas. O registro deve ser periodicamente lubrificado com uma mistura de óleo, lubrificante e grafite para evitar emperramento. Mangueiras. Fazer circular água em seu interior ao menos uma vez por ano, evitando assim o ressecamento interno. Secá-las sempre à sombra, no plano inclinado ou vertical para escoamento total da água. Não utilizá-las em outras ações que não sejam as de combate a incêndio. Extintores portáteis. Os extintores portáteis devem ser estrategicamente distribuídos, considerando que existe um tipo de extintor ideal para cada classe de incêndio. Gás carbônico ou CO2. A pode ser usado somente em emergência, na ausência de extintor mais adequado. B, bom,
é absolutamente inofensivo, apresentando uma vantagem excepcional que é a de não deixar resíduos. C. Ótimo, sem dúvida a escolha mais acertada para essa classe de incêndio por não conduzir eletricidade. Pó químico seco. A. Utilizável somente como emergência e na ausência do extintor mais adequado. Sua ação é periférica, pois age somente na superfície. B. Ótimo, sua ação abafante e é bastante rápida. C. Bom, apesar de não conduzir corrente, deixa resíduos. Espuma. A. Razoável, abafa e resfria. B. Ótimo, pois abafa completamente o fogo. C. Utilização absolutamente perigosa. Não use nunca, pois conduz corrente e danifica o equipamento. Água a gás. A. Excelente, resfria e abafa totalmente. B. Nunca use esse tipo de extintor para essa classe de incêndio. C. É altamente perigoso por conduzir eletricidade. Para os incêndios de classe D ou materiais pirofóricos como magnésio, potássio, sódio e etc., os agentes extintores adequados são grafite em pó, areia seca e pó químico especial. Deve-se considerar também que A. Extintores de água e espuma jamais fiquem próximos a equipamentos elétricos energizados. Por inadvertência, alguém poderia usá-los em tais equipamentos com consequências graves para o operador, mesmo em casos de corrente de baixa voltagem. B. Os extintores devem ter facilidade de acesso e boa visibilidade. C. Sua localização deve ser prevista de forma a evitar que o fogo bloqueie o seu acesso. D. A inspeção aos extintores em seu local de permanência deve ser periódica, além da devida manutenção. Operação com extintores. Água-gás, equipado externamente com cilindro de gás propelente. Primeiro, levar o extintor ao local do fogo. Segundo, colocar-se numa distância segura. Terceiro, abrir a válvula do cilindro de gás empunhando a mangueira, apertando o gatilho. Quarto, atacar o fogo dirigindo o jato para a base das chamas. Água pressurizada, provido de manômetro. A água fica sob pressão dentro do aparelho. A única diferença com relação ao extintor de água-gás é a de que se deve destravar o gatilho ou válvula de liberação do elemento extintor. Espuma. Primeiro, levar o extintor ao local do fogo. Segundo, inverter o extintor. Terceiro, atacar o fogo da seguinte forma. Em casos de vasilhames contendo líquido inflamável em fogo, dirigir o jato para qualquer ponto da face interna do vasilhame, a fim de que a espuma se espalhe de maneira uniforme. Em se tratando de líquido ardente, derramado pelo chão, caminhar em direção ao fogo, cobrindo-o progressivamente. Gás carbônico ou CO2. Primeiro, levar o extintor ao local do fogo. Segundo, retirar o pino de segurança. Terceiro, empunhar o difusor. Quarto, atacar o fogo aproximando-se o máximo possível. Dirigir o jato para a base das chamas e movimentar o difusor em leque. Pó químico seco, equipado externamente com cilindro de gás propelente. Primeiro, levar o extintor ao local do fogo, colocando-se a uma distância segura. Segundo, abrir a válvula do cilindro de gás propelente. Terceiro, empunhar a pistola difusora. Quarto, atacar o fogo, dirigindo o jato para a base das chamas, procurando cobrir toda a área atingida com movimentação rápida da mão. Pó químico seco pressurizado previamente. Só difere do anterior pela necessidade de se retirar o pino de segurança. Atenção! Deve ser evitado o uso do extintor de pó químico seco em equipamentos de precisão como computadores, painéis eletrônicos, relés e etc., para não danificá-los. Sinalização preventiva. É indispensável e deve abranger. Primeiro, todos os pavimentos acima do botão de chamada de cada elevador contendo o texto "Não use o elevador em caso de incêndio". Segundo, a identificação de saídas, hidrantes, extintores, escadas, casa de força e quadro de chaves elétricas. Iluminação de emergência.
Este sistema deve existir nos corredores, escadas, hall de elevadores, casa de máquinas de elevadores, subsolos e demais áreas remotas. Deve entrar em funcionamento automaticamente sempre que ocorra interrupção no suprimento normal de energia. Saídas de emergência. Os prédios que contam com uma única escada de servidão sem segurança contra incêndio, por ter vão aberto intercomunicando os pavimentos, apresentam condições de riscos maiores para os ocupantes do prédio. Isto porque, através da corrente de convecção que se forma, o vão aberto se transforma numa verdadeira chaminé, interditando assim o escape. As pessoas que, por ocasião de um incêndio, estiverem em pavimentos acima do sinistrado, logicamente ficam sitiadas, tendo em vista A, que ninguém deve usar o elevador durante o incêndio; B, a inexistência de área de refúgio; C, a ausência de saída de emergência que conduz as pessoas a locais seguros; D, por conseguinte, em prédios assim, deve-se buscar a criação de saídas de emergência. Vejamos algumas alternativas. Primeiro, escada externa quando isolada do fogo. Segundo, plataforma intercomunicando prédios. Terceiro, acesso a prédios vizinhos por meio de porta corta-fogo, que por medida de segurança deve contar com alarme sonoro e simultâneo nas portarias dos prédios envolvidos quando de sua abertura. Quarto, fragilização de parede para acesso a prédio vizinho. Saídas alternativas, além do mais, permitem distribuir o fluxo de pessoas de acordo com o número de escape existente e com a gravidade da situação. Fomos convidados para falar sobre o prédio Edifício à Noite, um dos prédios mais antigos da América do Sul, por que não dizer, já que ele foi construído em 1927 e que deu origem à evolução do concreto armado no país. Esse prédio, por incrível que pareça, ele seria implodido há 4 anos passados, como toda a imprensa divulgou, tendo em vista a falta de segurança no mesmo. Resolveu então o nosso presidente, o jovem presidente Mauro Arruda, Dr. Mauro Arruda, resolveu primeiramente investir em termos de segurança. Ele nos orientou então para projetarmos a escada externa de incêndio, e que hoje já é uma realidade, já que estamos atingindo o 15º andar. Constituída de 44 módulos, né, doutor? 44 módulos, e que vai desde o 2º andar até o terraço, até o 22º andar do prédio. Acho que não é necessário falar sobre a importância da escada, em termos de tranquilidade que traz para os nossos funcionários. Não os funcionários que estão aqui trabalham em 2º e 3º andar, mas os nossos funcionários da Radiobras trabalham no 22º andar. Porque foi constatado, inclusive, pelo Corpo de Bombeiros, que este prédio, hoje, ele pega fogo em 17 minutos. Planejamento preventivo contra o pânico. Na realidade, a prevenção contra o pânico começa no projeto de construção aos prédios, com medidas que proporcionem aos seus ocupantes confiança nas instalações e a certeza de que ninguém ficaria sitiado ou retido em áreas vulneráveis. Após a ocupação do prédio, seus usuários frequentadores devem receber instruções quanto ao comportamento em caso de incêndio. Assim sendo, deve ser organizado um bem cuidado planejamento preventivo contra o pânico. Aspectos fundamentais no planejamento: adoção de medidas de segurança, meios de escape. As saídas devem ser amplas, com acesso direto ao hall e às escadas. Raramente o pânico se configura quando as saídas de um local e seus acessos são claramente visíveis à distância, sinalizados e livres de obstruções. Acessos e saídas jamais devem ficar estrangulados por quaisquer materiais, móveis ou equipamentos, mesmo a título provisório. A dúvida quanto à localização dos meios de escape pode conduzir ao estado de pânico generalizado e incontrolável. O risco de desencadeamento de acidentes se eleva ainda mais na fase precoce de um incêndio, não devido somente ao calor e às chamas, mas à produção de grande quantidade de fumaça.
Esta, pela sua opacidade e toxicidade, pode tornar impraticável o abandono do local e conduzir ao pânico muito antes de serem alcançadas temperaturas fatais. Este problema pode ser contornado se considerarmos como requisitos indispensáveis para o escape. Primeiro, sinalização preventiva. Segundo, iluminação de emergência sempre que ocorra interrupção no suprimento normal de energia. Terceiro, saídas alternativas. E quarto, total desobstrução das saídas. Decoração e subdivisão internas. Devem ser aplicados materiais resistentes à ação do calor ou tratamento químico retardante da combustão. Ignifugação nas peças decorativas, revestimentos, divisórias e rebaixamento, principalmente nas áreas de circulação. O objetivo desta providência é retardar a ação do fogo e, desta forma, obter mais tempo para a desocupação da área sinistrada e mobilização de maiores recursos. Medidas complementares. Áreas de refúgio invulneráveis. Principalmente em prédios altos ou locais, como hospitais, asilos e etc. Elevadores de segurança montados em áreas isoladas com possibilidade de comando à distância e alimentação oriunda de unidade geradora de emergência. Escadas enclausuradas, ou seja, envolvidas por paredes altamente resistentes à ação do calor, comunicadas com as áreas de uso comum por intermédio de portas corta-fogo e dotadas de anticâmara para evitar a penetração de fumaça em sua caixa. Instalação de máquinas e equipamentos precedida da verificação da disponibilidade de carga. Qualquer alteração no sistema elétrico deve ser feita exclusivamente por técnico especializado e de acordo com as normas da ABNT, NB3. Estabelecimento do plano de ação contra incêndio para os ocupantes do prédio. Como medidas complementares de segurança, não se pode prescindir do cuidado no sentido de que as portas de salas e auditórios destinados ao público durante o expediente abram no sentido da saída. Fiscalização periódica no sistema elétrico. Instalação de um sistema de comunicações para a transmissão de avisos e orientação do pessoal nos casos de emergência. Instalação de um posto central para controlar todas as atividades de segurança do prédio e estabelecer entrosamento com os órgãos socorristas da cidade. Instituição do manual de instruções contendo as especificações do equipamento contra incêndio, seu funcionamento, atribuições das brigadas e normas gerais de procedimento para os usuários do prédio. Organização de brigadas para combate a incêndio e manobras de abandono de local de trabalho nas emergências. As atividades das brigadas, tanto em ações preventivas como em operações de emergência, deverão ser controladas por um órgão coordenador. Este controle deve estender-se às atividades da equipe de manutenção, dos serviços de vigilância e comunicações e portaria, tendo em vista o envolvimento direto dos profissionais dessas áreas no desencadeamento de uma operação de emergência. Composição básica da brigada. Chefe. Elemento respeitável, reconhecido como em condições de contornar situações imprevistas. Subchefe. Apto a substituir ao chefe eventualmente. Operadores. Alguns destes participantes devem ser preparados para assumir posições superiores na estrutura da brigada. As equipes devem ser constituídas tendo em vista a definição de atribuições, tomando como base o seguinte modelo estrutural. Equipe de socorro, atribuições, combate a incêndio, controle de danos ou avarias mediante a proteção de máquinas, mercadorias e instalações. Salvamento de pessoas com os primeiros socorros. Equipe de apoio, atribuições. Controle de comunicações, portaria e tráfego interno. Controle de abastecimento de água, luz e força. Vigilância preventiva, guarda de portões, recepção e dependências. É recomendável o aproveitamento do pessoal da manutenção, vigilância e comunicações na composição da brigada de incêndio, levando-se em conta principalmente a natureza das atividades que serão desenvolvidas pela equipe de apoio. A ligação entre o diretor da empresa e o órgão de segurança contra incêndio será estabelecido pelo órgão coordenador, ao qual cabe ainda a elaboração dos programas de treinamento.
B. Seleção dos elementos necessários à composição de brigadas. C. Manutenção dos elementos treinados em cada pavimento ou setor em todos os turnos de trabalho. D. Difusão das normas de segurança. Um princípio de incêndio que porventura ocorra após extinto deverá ter suas causas investigadas, transformando-se o resultado em campanha educativa, buscando evitar a repetição da ocorrência. Um bem cuidado planejamento para situações de emergência é um segmento muito importante no estabelecimento de condições de tranquilidade constante em cada módulo de trabalho da empresa. Afinal, tranquilidade é a consequência natural de todo bom planejamento bem executado. Matec, empresa brasileira de teleinformática. Combate a incêndio, sequência operacional. Agora vamos desenvolver as fases que compõem a sequência lógica de ação numa operação de combate a incêndio. Reconhecimento. Consiste em verificar a espécie e quantidade de material que está incendiando para que se possa definir o elemento extintor mais adequado. O reconhecimento permite ainda avaliar os recursos disponíveis e definir as providências adequadas. Salvamento. Ato de salvar as pessoas e proteger bens materiais. Estabelecimento. Consiste em localizar os equipamentos de combate, bombas, mangueiras, esguichos e etc., devendo ser atuado com rapidez, conscientemente, evitando a perda de tempo na correção das falhas. Ataque. É o ato de combater o fogo, o qual deve ser circunscrito e atacado em seu foco principal. Inspeção final. Consiste na inspeção da área atingida logo após a extinção do incêndio, de forma a se avaliar a possibilidade de nova erupção do fogo, quando então será necessária a operação denominada rescaldo, a qual consiste em revolver e esfriar os escombros. São as seguintes as precauções importantes que devem ser tomadas durante o combate. Não aplicar jato direto de água ou espuma na rede elétrica. Proteger-se ao abrir a porta do ambiente no qual havia fogo, pois o escoamento da pressão interna poderá formar língua de fogo. As áreas envolvidas por fumaça podem ser atravessadas de pé com lenço molhado cobrindo o nariz e a boca, ou rastejando com ou sem lenço. Este reduz a aspiração das partículas existentes na fumaça. Só permanecer ao combate ao fogo enquanto dispuser de recursos de fuga. A brigada de abandono. A primeira providência para serem formados os grupos de coordenação de abandono de local é a de dividir a área do estabelecimento em setores com o objetivo de possibilitar o controle preventivo de todas as unidades da edificação, bem como permitir a individualização dos exercícios. São diversas as possibilidades de organização das brigadas. Eis uma das formas de constituição. Para cada setor será designado um líder que terá como função básica orientar as atividades da brigada do setor nos exercícios e nos casos reais. Desenvolver ação preventiva permanente em termos de 1. Correção de falhas que representem ameaça de incêndio, ou seja, condições e atos inseguros. 2. Controle dos dispositivos preventivos. 3. Desobstrução de circulações. 4. Orientação preventiva ao pessoal permanente do setor.
Efetivo da brigada, sua constituição e atribuições. É variável de acordo com o número de pavimentos ou setores e com o número de pessoas que formam a população de cada setor, cuja média corresponde, em geral, às proporções básicas da seguinte forma: de 10 a 30 pessoas, 3 componentes mais 1. Acima de 30 e abaixo de 50 pessoas, 4 componentes mais 1. A partir de 50 pessoas, 10% da população mais 1. A melhor orientação é no sentido de que o procedimento de emergência adotado resulte em auxílio mútuo no que tange ao combate inicial ao fogo, ao abandono do setor e às demais medidas inerentes à situação. Constituição. O grupo coordenador de abandono de local será constituído por líderes, inspetores e condutores de filas. Atribuições. Ao líder compete liderar as manobras de abandono, encaminhando as pessoas para a formação de filas junto à saída designada para este fim. Determinar o uso de extintores para o combate inicial ao fogo, enquanto se aguarda a chegada da brigada de incêndio. Impedir o uso de elevadores como saída. Procurar com calma, porém com a necessária energia, evitar o tumulto entre as pessoas. Verificar ou mandar verificar se alguém ficou retido em alguma dependência, inclusive banheiro. Foram desligados os aparelhos elétricos e fechados os bicos de gás. Portas e janelas foram fechadas e principalmente colaborar com a coordenação nas operações de controle da situação. Aos inspetores compete colaborar com a liderança no controle do comportamento coletivo. Orientar a formação de fila e direção a seguir. Apressar os retardatários. Dispensar especial atenção aos que não estejam em condições de acompanhar o ritmo da fila. Mobilizar durante o abandono os préstimos de quaisquer funcionários que disponham a colaborar para serviços tais como remoção de feridos em padiolas, desobstrução de caminhos e etc. Ao condutor de fila de vanguarda compete, ao ser designado para operar numa determinada saída, deslocar-se para esse ponto, posicionando-se à frente da fila, controlando a sua formação. Aguardar ordem verbal ou sinal de alarme para movimentá-la até o ponto da reunião, que deve ser previamente estabelecido. Ao final da caminhada, aguardar ordem para retornar ao ponto de partida ou para dispersar o pessoal. Ao condutor da fila da retaguarda compete colaborar na orientação e informação da fila. Apressar retardatários. Após concluída a fila, cerrá-la, acompanhando-a até o destino, atento a qualquer imprevisto à sua frente. Exercícios simulados de abandono de local. Antes de iniciados os exercícios, deverá ser criado um clima favorável em todo o conjunto de trabalho, visando a preparação psicológica dos ocupantes de cada um, pois se trata de um fato que não reflete o cotidiano, e sim a simulação de uma emergência. Considera-se que a disposição do ser humano para responder a um fato pode ser determinado pelo seu mecanismo emocional, pelas respostas aprendidas e pelo hábito. Donde se conclui que tais elementos definem o comportamento de uma pessoa pelas razões a seguir. Mecanismo emocional. É representativo de formas primitivas de conduta, onde o comportamento instintivo é predominante e reflete reações desprovidas de experiência, educação ou reflexão. Respostas aprendidas. Analisando-se o histórico de inúmeros acidentes, constata-se que a vítima acreditava sinceramente na prevenção. Na realidade, seu desejo íntimo era o de agir com segurança, porém desconhece as normas de prevenção, cujas respostas deveria ter aprendido em treinamento. Esta falta de conhecimento, portanto, retrata uma das causas fundamentais do elevado número de acidentes nas situações de emergência. Hábito. É muito importante que os hábitos corretos sejam instituídos. Caso contrário, mesmo o mecanismo emocional e o conjunto de respostas aprendidas, sendo favoráveis, não impedirão o registro de acidentes. Isto porque a dúvida, a incerteza na execução de uma determinada tarefa ou tomada de posição
certamente levará à violação de normas de conduta por produzir instintivamente respostas erradas e inseguras, justamente no momento em que a emergência exige uma ação imediata. Isso leva à conclusão de que, logicamente, precisamos contar com uma série de respostas aprendidas, as quais, reforçadas pelo hábito adquirido em treinamento, deverão entrar em ação com a mesma presteza com que o mecanismo emocional se dispõe a atuar. No momento em que tal mecanismo forçar o comportamento a operar, é necessário que já existam condições psicológicas apropriadas, previamente preparadas. O hábito conduzirá à fixação do comportamento estabelecido como regra, através do treinamento constante. O escalonamento dos exercícios é uma forma substancialmente contributiva para a preparação psicológica, porque vai se aproximando gradualmente da realidade. Por exemplo, primeira etapa, dia e hora marcados e divulgados. Segunda etapa, dia escolhido, divulgado sem informação sobre o horário. Terceira etapa, divulgação da semana escolhida para a simulação sem informação sobre a data e o horário. Tendo em vista o atingimento das melhores condições, devem ser incluídos na simulação as diferentes ocorrências que se registram nessas ocasiões, como produção de fumaça e, eventualmente, até mesmo de fogo. Acionamento do alarme de incêndio. Uso de extintores portáteis. Armação de linhas de mangueira, mesmo sem pressurizá-las. Socorro a fictícios acidentados. Recolhimentos dos elevadores ao pavimento térreo. Desligamento de luz na área de treinamento. É também viável, a nível de preparação psicológica, a exibição de videotapes ou a projeção de filmes sobre sinistros ocorridos, concluindo com comentários sobre suas causas e mostrando a maneira correta de comportamento em tais situações, visando evitar acidentes. Nem sempre os prédios dispõem de recursos suficientes para a fuga, mas esses recursos devem ficar à disposição dos usuários do prédio. Os investimentos, às vezes, são elevados, são altos. Ventilação, exaustão de fumaça, ampliação de corredores, perda de espaço útil para ocupação de salas, enfim, tudo isso custa dinheiro. Mas é importante recordar de que a vida das pessoas que estão naquele ambiente é uma vida preciosa. Essa vida tem que ser preservada. E é por isso que nós aqui na Petrobras consideramos importante e extremamente necessário que todos os prédios sejam revistos e periodicamente inspecionados, no sentido de que os óbices, as dificuldades para a fuga sejam removidas e que as pessoas que ali trabalham tenham condições de retornar à sua residência ao fim de cada dia. Enfim, é necessário que haja um plano escrito que faça com que as pessoas fiquem acostumadas a seguir aquele mesmo trajeto para sair do prédio. É necessário que elas tenham tranquilidade, e somente o treinamento frequente traz essa tranquilidade para o pessoal. É necessário que, pelo menos uma vez por ano, cada pessoa treine a evacuação do seu local de trabalho, que elas sejam conduzidas por pessoas competentes e adequadamente treinadas para essa finalidade. Realização de exercícios. Os exercícios devem ser divididos em etapas determinadas por sinais de alarme ou outro meio de comunicação de emergência convenientemente codificado. Primeira comunicação, ou sinal, advertência. Paralisação do trabalho. Desligamento de máquinas. Desobstrução do caminho. Formação de fila. Segunda comunicação, ou sinal. Movimentação da fila. Após o abandono, o pessoal se concentrará em pontos de reunião previamente estabelecidos. Norma para elevadores. Não será permitido usá-lo como saída. Deverão ser recolhidos ao pavimento de acesso ao prédio. Exceção. Remoção de pessoas com incapacidade física de locomoção. Transporte de equipe de socorro e respectivos equipamentos. Condições.
desde que não haja o perigo de corte do suprimento de energia elétrica, somente por controle de membro de contingente de emergência. O Corpo de Bombeiros promove anualmente um curso de brigada de incêndio que o INPI fez. Nós temos praticamente 2 funcionários por cada andar do prédio que tem esse curso, né? E isso serviria, assim, como se diz, de um exemplo para outros prédios, para poderem equipar melhor em termos de prevenção de acidentes. E uma CIPA, uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, para poder você detectar, antes de acontecer, as condições inseguras que tem no prédio, para a gente poder evitar, por exemplo, um fio desencapado, ou um degrau quebrado, qualquer coisa que vai causar um acidente em termos de machucar alguém, ou de incêndio, ou qualquer tipo de acidente, não só um incêndio. O incêndio é o que causa pânico, né? Porque o incêndio é uma coisa imprevisível, a gente nunca sabe quando vai acontecer, aonde. A gente às vezes está muito bem aqui, não, isso aqui nunca vai acontecer, como não era na Andorinha, o pessoal achava que nunca iria acontecer. Mas um dia aconteceu, nós tivemos, infelizmente, várias mortes, né? Que serviram de um exemplo que foi bom para os outros prédios acordarem, mas foi ruim porque morreram muitas pessoas e atrapalhou, assim, o andamento de mais um prédio destruído, a mais insegurança na própria cidade, as pessoas se sentindo inseguras nos prédios que trabalham. Além de ser um prédio bonito, cheio de vida, cheio de aparência, e por dentro ele ser totalmente de fácil combustão, o material. Conforme aconteceu em São Paulo há pouco tempo, um prédio novo foi destruído totalmente pelo fogo. Periodicamente nós temos umas palestras, né? E a gente está esperando só essa escada ficar pronta para fazer o plano de escape. Nós já fizemos o curso, nós já temos em mente como deve ser feito, mas como agora nós vamos ter as condições necessárias para o escape, né? A gente vai dar orientação para todo mundo saber usar um extintor, não só o pessoal da brigada. O pessoal da brigada como se diz, é o mínimo que pode ter. Então vai orientando um colega, outro colega, para todo mundo saber usar, não entrar em pânico. Por acaso alguém tiver, a gente saber conduzir essas pessoas, saber orientar, né? No sentido do pessoal sair e evitar um desastre maior no caso do incêndio, né? Resumo geral do plano de abandono. Divulgação. Um resumo geral do plano de abandono deverá ser exibido em cada setor e dele deverá constar funções específicas dos componentes do grupo coordenador de abandono, mapas das rotas de evacuação, procedimentos dos ocupantes do setor baseado numa orientação geral que apresenta, além do comportamento diante do som de alarme, como parar as atividades, desligar máquinas, desobstruir a passagem, formar filas, a necessidade de ações tais como: feche o gás ou chama aberta, aguarde em ordem na fila, os sinais convencionais por meio de alarme ou voz de comando para sua movimentação, caminhe de modo rápido e ordeiro, não demore em atender às instruções seguindo a orientação que estiver sendo dada pelos responsáveis pelo abandono. Deverá haver uma prévia definição com relação a quais chaves elétricas deverão ser ou não desligadas durante os exercícios para evitar prejuízos ou problemas de segurança. Prioridades de desocupação. Primeiro, o andar onde se iniciou o fogo. Segundo, o andar imediatamente superior. Terceiro, o segundo andar acima daquele em que se iniciou o fogo. Quarto, o andar imediatamente inferior ao evento. A tranquilidade absoluta no ambiente de trabalho é possível através do conhecimento de cada um, do comportamento mais equilibrado diante da situação de emergência. Só a definição de responsabilidade de atuação e a sequência de exercícios podem proporcionar este clima tranquilo de quem sabe que o pânico nunca existirá, seja em qual momento for.
tranquilidade, a paz gostosa de se viver. Empresa Brasileira de Teleinformática. O certo e o errado. Procedimento individual. O que você não deve fazer. Situações normais. Permitir o acúmulo de material em desuso, lixo e etc. Desrespeitar as sinalizações preventivas, pois existem riscos que você desconhece. Repousar fumando. Atirar cigarros e fósforos acesos pela janela ou em cestos com papel. Deixar vasilhames de líquidos inflamáveis destampados quando fora de uso ou perto de fontes de calor ou próximos de chaves elétricas. Improvisar instalações elétricas ou permitir que o façam. Manter fios mal isolados ou tomadas defeituosas. Usar tomadas de várias saídas, Benjamin, para alimentar muitos aparelhos elétricos de uma só vez. Isto sobrecarrega o circuito, podendo provocar superaquecimento, elemento favorável ao início de um incêndio. Usar fios indevidamente no fusível para restabelecer a luz. Acionar o interruptor de luz ou qualquer fonte de calor em ambiente com forte cheiro de gás. É preciso que o ambiente seja arejado, abrindo-se portas e janelas, aguardando até que o cheiro desapareça. Não esquecer equipamentos ligados após o uso. Em caso de incêndio, ao pressentir qualquer indício de incêndio, como fumaça, calor ou clarão anormais, cheiro de queimado ou estalidos característicos de curto-circuito, não grite fogo, nem saia correndo. Procure evitar o pânico. Não tente salvar objetos. Primeiro, tente salvar a sua vida. Não use elevadores, desça pela escada. Só suba se realmente for impossível descer. O fogo e o calor caminham sempre para cima. Não se tranque em qualquer compartimento. Em breve, a madeira da porta será consumida e você poderá ser alcançado pelo fogo. Não tire as vestes. Se você o fizer, irá acelerar o processo de desidratação. O que você deve fazer? Em situação normal, seguir as normas de segurança a fim de evitar o incêndio. Analisar as condições de segurança no seu setor de trabalho e cobrar a quem de direito as medidas corretivas necessárias. Familiarizar-se com o equipamento contra incêndio e conhecer o seu funcionamento. Familiarizar-se com as vias de acesso naturais e de emergência. Conhecer o plano de ação para emergências, caso exista. No caso de incêndio, procurar manter a calma e saber o local da ocorrência. Se estiver preso, tente arrombar paredes com o impacto de qualquer objeto que seja resistente. Proteja-se contra a parede ao abrir uma porta. O fogo do outro lado poderá atingi-lo diretamente no rosto ao receber a alimentação de ar da porta aberta.
Proteger-se do calor irradiado com a ajuda de uma mesa deitada com o tampo em direção ao fogo. Manter-se vestido e molhar bastante as roupas. Vedar as frestas de portas com pano, lençol ou cortinas molhadas. Sequência lógica das principais ações da ocorrência do sinistro. Setor 1. Consideremos que aqui a atuação seja no PO8, ou seja, no 8º pavimento de um prédio onde se registra a ocorrência. PO é, portanto, o pavimento da ocorrência. O líder do setor, ou pavimento da ocorrência, se comporta da seguinte forma. Comunica a portaria através do intercomunicador e então fornece os detalhes importantes. Determina a desocupação imediata com a utilização das escadas, fazendo com que os desocupantes se dirijam ao ponto de reunião estabelecido. Providencia o desligamento da energia elétrica no quadro de disjuntores, provocando o fornecimento automático da iluminação de emergência. Providencia o combate inicial do fogo com o uso de extintores. Fecha janelas e portas para evitar corrente de ar que alimenta o fogo. Portaria ao central de comando. Anota o pavimento da ocorrência e demais detalhes. Liga imediatamente para o Corpo de Bombeiros e fornece claramente as informações devidas. Comunica a coordenação. Aciona o intercomunicador com sinal longo durante alguns segundos e a seguir transmite a mensagem. Nesta ordem, repetir 4 a 5 vezes. Líderes de outros pavimentos que não sejam o PO. Ao toque do intercomunicador, atende e escuta a mensagem. Se a mensagem de desocupação referir-se ao seu pavimento, executá-la obedecendo à prioridade de saída. Fechar portas e janelas, desligar a corrente elétrica e deixar o local. Se a mensagem de desocupação não se referir ao seu pavimento, providenciar os preparativos para uma possível desocupação, permanecendo alerta. Coordenação. Dirige-se imediatamente para o PO. Avalie a situação, decidindo qual o plano de desocupação a ser aplicado e a necessidade ou não de chamar o Corpo de Bombeiros. Coordena as atividades de combate ao incêndio. Operadores de extintores e de linhas de mangueiras. Dirigem-se ao ponto de reunião da brigada para apanhar equipamentos, deslocando-se, ato contínuo, para o PO. Os demais membros, munidos ou não de extintores, dirigem-se imediatamente ao PO. Executam o combate ao fogo utilizando extintores em bateria. Armam imediatamente as linhas de mangueiras usando-as somente se necessário. Socorristas. Dirigem-se ao PRB para buscar material de primeiros socorros, deslocando-se em seguida para o PO. Iniciam suas atribuições socorrendo pessoas e protegendo bens materiais. Auxiliam sempre que possível a brigada de incêndio. Equipe de apoio. Desloca-se para a portaria. Chama os elevadores para o térreo, desligando-os. Interdita o prédio. Controla o acesso de pessoas. Controla o abastecimento de água. Exerce vigilância preventiva. O serviço de comunicações deve ser restrito às atividades ligadas à emergência, tais como chamar o Corpo de Bombeiros, solicitar socorro médico, solicitar o auxílio da polícia, contatar a direção da empresa. Cabe ainda a coordenação, relatar a ocorrência à direção da empresa e orientá-la quanto à necessidade de dispersão ou volta do pessoal ao trabalho. Preparar o relatório da ocorrência e das causas geradoras do incêndio. Reunir após o evento as brigadas e debater sobre o ocorrido, visando o melhor aproveitamento possível como subsídios das experiências colhidas da ocorrência. Tranquilidade, consequência natural de todo trabalho bem executado.